Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, o Tiago aqui, você vê no comecinho da carta que ele está escrevendo para crentes, né? Essa carta ele está escrevendo para crentes. Lá no capítulo 1, né, no versículo 1, ele coloca lá, né, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Assim ele começa a carta dele. Então dá para ver que ele estava escrevendo para uma igreja, para crentes, né? Então, isso aqui, o Tiago está repreendendo alguns crentes. E que tipo de crente que o Tiago está repreendendo? Parece-me aqui que ele está repreendendo crentes que, apesar de dizerem que creem em Deus, vivem como se Deus não existisse. Você vê que em outra parte da carta ele fala, creres tu em Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Existiam muitos cristãos que falavam que criam em Deus, mas só que na verdade viviam como se não crescem nele. E só falar que, Deus, eu acredito que Deus existe, não é o bastante. Porque acreditar que Deus existe, como o próprio Tiago fala, até os demônios acreditam. De nós é necessário que não somente acredite, mas que creia. Jesus ele ensinou, né, que aquele que guarda os seus mandamentos é o que o ama. Então, crer em Deus implica em obedecê-lo. O Adão até colocou uma frasinha no grupo nosso lá essa semana, né? Que, se não me engano, é o Spurgeon que fala que se a graça de Deus que não consegue mudar a tua vida, não pode te salvar a tua alma. Por quê? Recebi a graça de Deus, mudou de vida? Não, se não mudou de vida, então como é que salvou a tua alma? Porque a mudança de vida é reflexo da mudança da nossa alma, e não o contrário. Então, irmãos, o Tiago aqui ele vem repreendendo essas pessoas que creem em Deus, dizem que creem em Deus, né? Mas vivem como Deus não existisse. Olha só, ele reclama o seguinte, versículo 13. Olha o que ele reclama. Atendei, ele fala assim, atendei, prestem atenção. Vocês que dizem, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Até aqui, aparentemente, nenhum problema. Mas ele fala, presta atenção, vocês que falam, eu vou em tal lugar, e lá a gente vai passar um ano naquele lugar a gente vai negociar, e a gente vai ter lucro nesse futuro. E voltaremos então com os lucros dos nossos negócios ao fim de um ano. Aí o Tiago diz no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Não é verdade? Esses homens não sabem o que vai acontecer amanhã. Como é que eles têm tanta certeza que eles vão sair por um ano a fazer negócios e voltarão com o lucro? Eles não sabem nem o amanhã, o que se dirá com um ano. O que é que vai acontecer? Você sabe o que é que vai acontecer na sua vida daqui a um ano? A gente não sabe. A gente não sabe nem se vai estar vivo. Ou a gente não sabe se o Senhor Jesus não volta antes. Ou às vezes a gente faz planos e às vezes os planos mudam. A gente muda de mente. E se a gente não muda, às vezes a gente só quebra a cara por não fazer segundo a vontade de Deus. Aí o Tiago continua meditando, no versículo 14 ainda. Aí ele pergunta, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele fala que a vida do homem é como se fosse uma neblina. Já viu que aparece de manhã aquela neblina zona, às vezes a gente acorda, que na Samambaia acontece muito?
Aquela neblina zona. Aí depois que o dia amanhece legal lá pelas 8, 9 da manhã, a neblina foi embora, não durou uma manhã. A nossa vida para Deus é dessa forma. Ela é muito breve. É muito breve. Para a gente pode até parecer que ela é longa, mas para quem é eterno, 80 anos, 100 anos de vida não é nada. E Deus é eterno. Então, e Deus olha assim, a sua vida como se fosse um sopro. Como se fosse o vento que passa, como se fosse a neblina. É como a fumaça do ônibus lá, que solta lá, deixa tudo escuro lá no centro de Taguatinga, aí de repente já está tudo tranquilo de novo, a fumaça passou. A nossa vida é rápida. Você já conversou com o seu avô, com sua avó? Porque quando a gente conversa com o avô e com a avó da gente, quando eles estão lá velhinhos, fala, meu filho, aproveita que passa rápido. Já ouviu esse conselho alguma vez, de um velhinho? Porque o velhinho ele já sabe, ele está te avisando. Se você acreditar, você vai chegar lá, em vez de você ficar se arrependendo do que você não fez, você vai agradecer a Deus pelo que você fez, né? E o que Deus permitiu você fazer. Mas a vida é breve. E o Tiago depois ele diz no versículo 15, olha, em vez disso, vocês devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Aquele completa o negócio. Por quê? É errado fazer planos? Não é errado. Na verdade, se você não se planejar, você não consegue nada, né? Precisamos nos planejar. Mas existem pessoas que se planejam como se Deus não existisse. E elas acham que vão concluir, por quê? Porque elas planejaram bem. Quer dizer que se fizer um bom plano, sempre vai dar certo? Pergunta para qualquer empresário de sucesso desse mundo, pergunta para ele que tudo que ele planejou perfeitamente se deu certo. Não, porque a gente não tem o controle de tudo. A gente planeja bem, mas não dá certo. Então, por isso que o Tiago ele fala, olha, se o Senhor quiser, é o que nós deveríamos dizer. Deveríamos dizer, se Deus quiser e Deus permitir, nós não somente iremos, mas também voltaremos com o lucro dos nossos negócios. É assim que deveríamos dizer. Lá em Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente faz um plano, mas o plano de Deus é outro. Aí que está a importância de você saber orar. Senhor, seja feita a tua vontade. A gente não pode ser cabeça dura. E o Tiago está aqui alertando a gente. Aí o 16, ele continua dizendo assim, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. O que é que ele está dizendo? Olha, agora vocês se orgulham das pretensões de vocês. O cara lá está todo orgulhoso. Rapaz, a gente vai lá em São Paulo, vamos fazer compras, vamos comprar muita coisa, vou vender tudo e vou ficar rico. Vou montar um negócio, vai dar tudo certo. Pensando que confiando em si próprio. É isso que o Tiago está reclamando. Pessoas que fazem os planos sem levar em consideração Deus, ou sem levar em consideração a brevidade da sua vida, ou sem levar em consideração que às vezes a vontade dele não é a vontade de Deus, eles depois ficam se orgulhando, pensando, olha o que é que eu fiz, olha, deu tudo certo, olha, faça igual eu, porque fazendo do jeito que eu fiz, vai dar certo. E quantas vezes a gente não fez igualzinho outra pessoa fez que deu certo e na nossa vida deu errado? Por quê? As circunstâncias são outras pessoas, são outros negócios. Nem tudo é assim, tão matematicamente correto. E por isso eles se orgulham. Eles acham que fizeram tudo, que deram conta de tudo, e toda a glória fica com eles. Sobra nenhuma glória para Deus. Mas até para esses que acham que fizeram tudo sozinho, que Deus não existe, ou então que dizem que acreditam em Deus, mas fazem tudo sem colocar Deus na frente. Essas pessoas que pensam dessa forma estão tendo pensamentos malignos. O Tiago fala, toda jactância, todo orgulho semelhante a esse é maligno.
É maligno esse tipo de pensamento, achar que você pode tudo sozinho. Mas por quê? Eu me esforço tanto, eu não posso me orgulhar do que eu consegui com o meu trabalho? Você pode se orgulhar, mas você tem que dar graças a Deus primeiro. Ah, mas eu trabalhei muito. Eu fiz todo o meu esforço. Mas para você fazer isso, você não precisava estar vivo? As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Como está lá no livro de Jó, né? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, ele de uma só feita recolheria todo o sopro e toda a alma, ao mesmo tempo, expiraria. Se Deus quiser, ele pede a tua alma. Você lembra daquela passagem de Lucas, que Deus fala com aquele homem que ajuntou muitas riquezas em seus celeiros? Fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens? Para quem é? Para quem é? Então, a gente não tem domínio sobre as coisas totalmente. Por isso que a gente tem que fazer os planos e colocar debaixo da vontade de Deus. E quando nós concluirmos os planos, a gente tem que agradecer a Deus porque alcançamos. Porque a própria vida para a gente seguir mais um dia para concluir o plano é Deus que dá. Deus move as coisas. Deus às vezes está cuidando das coisas mínimas e você não sabe para que tudo dê certo. Então a gente não pode se orgulhar. A gente tem que dar glória a Deus. E o versículo 17 ele fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por que ele conclui dessa forma esse parágrafo? Ele fala, por isso, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Por quê? Porque, como eu falei no começo, parece que ele está falando para crentes. E ele está falando, olha, se você fosse crente, em vez de você falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você deveria dizer, se Deus quiser, ou se Deus permitir, faria isso ou aquilo. Mas vocês sabem disso, mas não estão fazendo. Vocês deveriam fazer planos debaixo de oração e da vontade de Deus, mas vocês não estão fazendo. Vocês, depois de concluírem os planos, vocês deveriam dar glória a Deus. Vocês não estão dando. Por isso que eu te aviso, se você sabe o que tem que fazer e não está fazendo, está pecando. Por mais que aparentemente pareça que não tem problema nenhum você fazer um plano, executar e recolher o fruto desse plano. Mas se você não faz isso debaixo da mão de Deus e não dá glória a Deus, e você sabe sim que tudo isso vem de Deus, então você está pecando. Mas como assim tudo vem de Deus? Eu dou exemplo, por exemplo, vamos ver um exemplo que faço. O metrô aqui, né? Aqui pertinho. O metrô ele usa energia. Tem lá o piloto. Ele é todo feito lá de ferro e aço. Foi um homem que fez. Aquilo lá, tipo assim, você não planta e nasce metrô. Não apareceu do nada. É o quê? Projeto. Muito engenheiro trabalhando para fazer aquele negócio, para inventar o metrô. Então, pessoas trabalharam, pessoas fundiram ferro, fizeram aquilo tudo, a SEB está lá, coloca energia lá nos trilhos e o metrô anda. E aí, cadê a glória de Deus nesse metrô andando? Foram os engenheiros que fizeram. O piloto está pilotando, não é Deus que está pilotando. Aí também a energia, a Itaipu lá está gerando energia. As Furnas estão mandando aqui para o metrô. E a SEB chega lá e termina de fazer chegar lá no metrô. Todo mundo trabalhou para fazer esse negócio andar. Cadê a glória de Deus? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Esse ferro do trem saiu da onde? Dessa terrinha de Deus. Esses homens estão vivos ainda. Por quê? Porque Deus deu a vida. Essa energia só dá energia por quê? Porque Deus fez água. Porque a maior parte aí é da hidrelétrica. E das termoelétricas também. Eles queimam lá carvão, gás natural, tudo isso é de Deus também. Do Senhor é a terra e toda a plenitude. Até a pessoa é de Deus. Se a pessoa está viva, é Deus que está dando vida. Por isso que toda a glória de Deus, em tudo que você puder pensar, Deus tem glória nisso. Não tem nada nessa terra que não pertença a Deus. Tudo é dele. Então, tudo que a gente pode fazer é dar glória a Ele. E se a gente não fizer isso, a gente está pecando.
se a gente achar que é a gente que é o bom, nós estamos pecando. Ah, mas só que isso quer dizer então que eu não preciso trabalhar. Deus vai fazer tudo. Não, você precisa. Você precisa. Mas quando você termina aquele trabalho suado, você dá graças a Deus porque Deus te capacitou e te ajudou. Deixa Deus cuidar do matinho lá do seu quintal. Deus cuida aí, vai crescer. Porque quem tem que capinar é você, não é Deus. Então o nosso trabalho, a gente tem que fazer, não adianta. Precisamos fazer sim o nosso trabalho. Não tem como. Mas em tudo isso a gente tem que dar glória a Deus. Então é importante. O que a gente deve aprender aqui nessa passagem? Primeiro, não podemos viver como se Deus não existisse, certo? Saiba que em tudo na sua vida Deus está presente. Tanto na fartura como na escassez. Na saúde, na doença. Deus está contigo. E sempre dê glória a Ele. Sempre agradeça a Deus. Sempre coloque a sua vida perante Deus. Porque Deus está em tudo. Você se lembra da época de Noé? Jesus ele diz assim, Mateus 24, 38 e 39. Olha o que é que Jesus fala acerca da época de Noé. Mateus 24, 38 ao 39. Mateus 24, 38 e 39 diz assim, ó. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, eles se casavam e davam em casamento. Comiam e bebiam. Irmão, eu te digo, não tem nenhum pecado nisso, sabia? Comer, beber, casar, se dar em casamento, problema nenhum. Sabe qual era o problema aqui? Era porque eles faziam isso como se Deus não existisse. O Noé estava construindo uma arca, eles deram ideia para aquela arca. Ele passou uns 100 anos, construindo. E as pessoas, nem para matar a dúvida, conta essa história direito aí para mim. Deus vai mandar um dilúvio mesmo? Mas as pessoas não levaram em consideração a Deus, irmãos. Esse é o problema. Irmãos, quem não leva Deus em consideração é pego de surpresa. Agora, quem leva Deus em consideração nunca é pego de surpresa. Porque até se ele perder tudo, como Jó perdeu tudo, a família, os bens e tudo, ele fala ainda, olha, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que, Jó? Olha, nu eu vim para essa terra, nu eu voltarei para ela. Nada eu trouxe, nada levarei. Então eu só estou no jeito que eu comecei. Glória a Deus. Porque o Jó considera Deus na riqueza e na pobreza. Deus, ele tem fé que Deus está com ele. Então, não podemos viver como se Deus não existisse. Coloque os seus planos debaixo das mãos de Deus, do poder de Deus. E aí é o que a gente sempre fala. A gente aprendeu que nós devemos orar falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Você pode pedir o que você quiser. Fala, Senhor, eu quero um helicóptero amanhã. Você pode falar hoje. Pode, sem problema algum. Pode orar hoje, Senhor, eu quero um helicóptero amanhã. Mas fala, seja feita a tua vontade. Aí vamos ver se amanhã se ele quer te dar o helicóptero ou não. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Isso aqui é um desafio, quem sabe você vai vencer o engarrafamento daqui plano piloto, né? Aí você está com o problema resolvido. Então, tudo debaixo da vontade de Deus. Eu já disse outras vezes que quando eu era mais novo, eu tinha medo de falar essa palavra. Falar, seja feita a tua vontade. Que era tão assim, imaturo, né? Que eu falava, eu estou pedindo um negócio. Aí vai que Deus não quer. Aí ele quebrou minha oração. Eu ficava preocupado, eu tinha medo de falar isso. Mas é porque eu achava que a minha vontade tinha que ser feita. Aí alguns crentes vai e falam, né? Eu vou, amanhã
não, no ano que vem eu vou comprar a minha casa. Mas em vez de ele falar, se Deus quiser, ele fala, eu vou comprar minha casa em nome de Jesus. Aí, bonitão, esperto, né? Esse crente, pensa no crente esperto. Por que ele fala isso? É porque ele não quer colocar nas mãos de Deus, irmão. Porque se ele fala, no ano que vem eu compro minha casa. Se Deus quiser, e se Deus não quiser? Ele não quer perder a casa. Então ele vai e troca. Mas ele usa a gíria gospel, né? Então, no ano que vem eu tenho minha casa, em nome de Jesus, vai acontecer. Aí você fala, irmão, mas o tempo está tão difícil. Irmão, sabe que essa palavra de Satanás daqui e tal, né? Mas, irmãos, independente se alguém vem com uma palavra positiva ou negativa, isso pouco importa. O que importa é você colocar nas mãos de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Pode o mundo desabar, só a sua casa vai ficar lá para você terminar e comprar. Só vai sobrar você e sua casa, se Deus quiser. Então não vai ter para ninguém. Não vai ter palavra negativa, não vai ter demônio que vai atrapalhar, se Deus quiser. Então pode colocar nas mãos de Deus sem problema. E a pessoa que se rende à vontade de Deus e fala, Senhor, se seja feita a tua vontade, ele já está ciente de uma coisa. Pode ser que seja da vontade de Deus, pode ser que não seja. Então, se não acontecer, em vez dele ficar frustrado, ele dá glória a Deus e continua trabalhando. Porque ele acredita que, recebendo ou não, Deus ainda está com ele e ele está debaixo da vontade de Deus. Então, quando você aprende a falar para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, e você se rende à vontade de Deus, então você acabou de tomar uma vacina contra a frustração. Porque se a frustração vier, você pensa, Deus sabe. Deus sabe por que não deu certo. E você continua. Se você não se deu por vencido, continua pedindo e continua orando. Oh, meu Deus. Até Deus te falar ou não, mas enquanto Ele não te falar ou não, você pode continuar pedindo. Até que Deus te fale claramente que não. Segundo, você tem que saber que você não tem controle sobre tudo, viu? É o problema do orgulhoso. O orgulhoso, ele faz o plano e sabe que vai dar tudo certo porque ele fez um bom plano, ou porque ele é bom, porque ele é habilidoso. Mas só que, quando ele se frustra, é uma tragédia, por quê? Porque ele não contou com um detalhe, de que ele não pode tomar conta de todos os detalhes. Ele não pode ter o controle de tudo. Você pode fazer tudo certo e vem uma crise financeira. Você pode fazer tudo certo e vem um tsunami, vem um terremoto, vem um vendaval. Então a gente não tem controle sobre tudo. Você pode planejar tudo certinho e não vive até concluir o plano. Deus pode pedir tua alma antes. Então, irmãos, a gente tem que entender, não temos controle sobre tudo. Esse é mais um motivo para você colocar todos os teus planos nas mãos de Deus. Justamente porque você não tem o controle sobre tudo, mas Deus tem controle sobre tudo. Então, irmão, se você tem um plano e você não sabe se vai dar certo, porque são muitas as variáveis, Deus conhece todas as variáveis e pode manipular todas para que tudo dê certo. Então, o seu plano tem que estar nas mãos de Deus, irmãos. É a melhor garantia que você tem para os seus planos, é colocá-los nas mãos de Deus. Tem que colocar nas mãos de Deus. Vou contar só mais uma historinha, eu acho que é a última. Estava contando para minha esposa esses dias. Um irmão uma vez me contou uma história que me chamou muita atenção. Era um missionário. O missionário, ele foi lá para uma tribo, lá na África, lá, né? E ele montou ali a igreja, montou um hospitalzinho para dar remédios, a enfermeira atendia algumas pessoas ali da tribo. E, para ajudar no sustento, ele plantava abacaxi. Aí ele plantou abacaxi lá, na frente da igreja lá. Aí tá. Aí aconteceu que quando os abacaxis amadureceram, cresceram, e ele já ali com água na boca para colher o abacaxi, aí ele fala, amanhã eu vou colher o abacaxi. Aí quando ele amanhece, não tinha nada, irmão. Tá tudo devastado. Os nativos lá, que ele estava evangelizando lá na missão, comeram tudo, irmão. Ele pensa como é que o missionário ficou bravo. Ficou bravo.
E, rapaz, esse pessoal é trabalhoso, mas estamos aqui para fazer a obra. Aí ele plantou tudo de novo. Aí trabalhando na obra, pregando, ajudando com assistência social lá com o postozinho de saúde e tudo, ajudando o pessoal. Aí foi, depois de um ano, sei lá quanto é que tem que demora o abacaxi para você plantar e cuidar, vamos dizer que é um ano, né? Depois de um ano vai lá, os abacaxi tudo maduro. Fala, amanhã eu colho esse negócio, aleluia. Aí na hora que ele acordou de novo, nada, irmão. Os nativos comeram tudo de novo. Aí ele ficou bravo. Falou, agora vai ter retaliação. É o seguinte, fecha o postinho de saúde, tem remédio para mais ninguém. Tem remédio para mais ninguém. Aí fechou o postinho de saúde, só tinha só o culto. Quer ser curado agora, vai ter fé, agora vai orar, participar do culto de cura e libertação aqui. Quero ver o tamanho da fé de vocês. Aí, começou o pessoal a ficar doente. E não estava dando remédio. O missionário começou a ficar preocupado. Rapaz, esse pessoal morrendo, e eu sou missionário, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E o povo está ficando doente e tal, o pessoal padecendo. E eu cheio de remédio lá no consultóriozinho lá, e eu estou aqui segurando só porque eu estou com raiva desse pessoal. Mas ele não aguentou, irmão. Ele era um coração de missionário, né? Ele era um missionário. Era quase um Jonas, né? Mas ele foi lá e abriu de novo. Quer saber? Toma esses remédios aí, toma esse remédio. Deixa para lá. E continuou plantando abacaxi lá, né? Vamos lá, o que é que vai dar agora? Aí plantou, cresceu. Aí ele, agora eu colhi esse negócio, não é possível. Que agora eu fiz um agrado, né? Primeiro eu dei uma retaliação, aí fui e tirei o remédio. Agora eles estão com medo de mim, né? Agora eu devolvi, eu mostrei que eu sou bonzinho, então agora eles vão respeitar. No outro dia, quando ele foi colher, estava devastado de novo. Aí ele já apelou, foi com Deus. Senhor, é o seguinte, eu não quero mais saber desse povo, eu não quero saber mais de abacaxi, eu não quero, quer saber? Isso tudo toma para o Senhor agora, o Senhor que cuide desses abacaxi agora, o Senhor que cuide disso aí tudo. Aí tá. Aí ele continuou fazendo a obra, né, e tal, dando remédio, fazendo culto, os abacaxi cresceram de novo. Ele já estava desesperançado, o pessoal vai comer tudo mesmo. Vamos ver. Aí ele acordou, estava tudo maduro. Mais um dia, tudo maduro. Ele foi lá, colheu um e comeu. Aí ele chegou para um dos nativos que estava olhando de longe, todo mundo olhando assim, assustado de longe, ver o que ele ia fazer. Aí ele chegou para mim e perguntou, por que vocês não comeram dessa vez? Olha, quando era do Senhor, a gente comia. Mas você falou que era de Deus, agora a gente tem medo, sabe? Esse Deus que você prega, ele é poderoso e tal, ele manda em tudo, ele faz coisa crescer, cair, ele é meio perigoso, então... Por isso que a gente não comeu, a gente viu tua oração lá, tu deu tudo para Deus. Moral da história, irmão, entrega tudo para Deus, irmão. Entrega tudo nas mãos de Deus. Que Deus vai cuidar para você, vai acabar com os problemas tudo. Você está querendo resolver sozinho, por isso que está dando errado, irmão. Você não tem o controle de tudo, irmão. Mas então coloca nas mãos de Deus, que aí quem sabe aí vai acabar o problema. Você vai parar de bater cabeça. Em último lugar, irmãos, não se preocupe excessivamente com o futuro, irmão. Não pode se preocupar demais com o futuro. Quando você coloca nas mãos de Deus, você descansa. Os vendavais vêm e vão, e você descansa em Deus, porque você sabe que está nas mãos de Deus, e a vontade dele será feita, seja conforme a sua ou não, mas a de Deus será feita. A gente não pode dominar tudo, a gente não tem controle de tudo. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu acho muito interessante, que ele diz assim, a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Já viu que o ansioso, preocupado com o futuro, ele vive hoje um inferno? Preocupado com algo que ainda nem aconteceu ainda? É que o Spurgeon está falando. Por isso que Jesus fala, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, basta cada dia o seu próprio mal. Ele disse lá em Mateus 6,34. Porque Jesus está querendo te vacinar contra esse problema. Não se preocupe excessivamente com o futuro. Faça o seu plano, coloque nas mãos de Deus e viva hoje. Viva cada dia. Resolva os problemas de hoje, irmão. Amanhã você não consegue fazer nada. Amanhã você só consegue fazer hoje.
Então não se preocupe demais com o futuro. E como eu já adverti, isso não quer dizer que você não pode fazer planos. Irmãos, quem não planeja não consegue nada, irmão. A menos que você seja hippie, aí é a opção de vida sua. Aí sim, você vive um dia após o outro. Eu não tenho nada contra. Mas o normal, você vê, todo mundo se planeja. Então planeje-se, irmãos, para que você seja vitorioso. O que eu quero te alertar é só isso. Planeje debaixo da vontade de Deus. O nome de Jesus, irmãos, como alguns crentes usam aí, em vão até, não é uma palavrinha mágica. Quando, igual eu falei, ano que vem eu vou ter minha casa em nome de Jesus. Não tem diferença se vai falar, ano que vem eu vou ter minha casa, abracadabra. Por quê? Ele está falando que vai acontecer. E acabou, não tem outra opção. Ele já decretou o que é que vai acontecer, e quem somos nós para decretar alguma coisa? Irmão? Como eu já falei aqui em Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, irmãos. A gente tem que saber colocar tudo debaixo da vontade de Deus. Mas como é que pode? Então, para que Jesus fala? Porque lá em João 14:13, Jesus fala, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Ele não prometeu? Como é que a gente resolve esse problema agora? Jesus te fez uma promessa. Tudo que você pedir no nome dele, ele vai te dar. E por que às vezes você pede coisa no nome dele e ele não te dá? Ou ele já te deu tudo que você falou em nome de Jesus? E acontece? Não acontece, né? Vamos lá agora para a primeira carta de João. 1 João, capítulo 5, versículo 14. O João, ele esclarece. Para quem está caindo nessa armadilha, ele fala, então é a palavra mágica. Se eu falei, vai acontecer. Igual alguns crentes usam aí, né? Ele fica determinando aí, soltando palavras ao ar, na verdade. Né? Eu acho que está movendo os céus e a terra com a palavra dele. Quem move os céus e a terra com a palavra é só Deus, mais ninguém. Não existe outro, não. 1 João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você vai pedir tudo em nome de Jesus, ele te dará, se for da vontade dele. Se você pedir qualquer coisa, se for da vontade dele, ele nos ouve. Pastor, agora complicou. Porque aí eu não vou orar mais. Como é que eu vou saber quando é que eu estou orando segundo a vontade de Deus ou segundo a minha vontade? Primeiro, o Tiago ele ensina, nessa mesma carta, que a gente erra porque não pede. O primeiro erro que a pessoa faz é não pedir nada. Então você tem que pedir, tá bom? Peça a Deus. Depois ele fala, e pedis e não recebeis porque vocês pedem para esbanjar nos próprios prazeres. Então é isso que é contra a vontade de Deus. Você pede, Senhor, eu quero uma casa. Eu quero uma casa assim bem bonita. Mas no fundo você está pensando que é para eu mostrar para os irmãos que eu tenho. Senhor, eu quero um Corolla. Eu quero um Corolla do mais novo. Mas no fundo ele está pensando, eu vou ser o crente com o melhor carro da igreja. Irmãos, esse tipo de petição, quando é para esbanjar nos próprios prazeres, não vai se cumprir. Deus, ele ouve se for segundo a vontade dele. Agora, se você pedir, quem sabe eu vou te ajudar, hein? Você está precisando de um veículo? Faça essa oração aqui, eu acho que essa aqui dá certo. Fala, Senhor, me dá um ônibus para eu transportar a igreja todinha. Eu acho que isso aí dá certo. Acho que isso aí ele quer. Brincadeira. Mas só que você tem que pedir coisas segundo a vontade de Deus. E o que é que faz a gente pedir coisas segundo a vontade de Deus? Se você tem Ele dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, se você está deixando Deus te moldar pelo seu Espírito, se você está deixando Deus mudar o seu caráter pela palavra dEle, pelos mandamentos dEle, porque se você deixar Ele mudar você pela palavra dEle, pelo seu Espírito que está em você, sabe o que vai acontecer? Você vai parecer mais com Ele, então você vai pedir mais segundo a vontade dEle. O segredo para pedir segundo a vontade de Deus é ser mais cheio de Deus, ser mais humilde.
aprender a fazer a vontade de Deus. E aí a gente acerta mais na oração. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos viver colocando os nossos planos nas mãos de Deus e ainda, conquistando as vitórias desses planos, vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória ao nosso Deus por tudo que somos, tudo que temos e tudo que conquistamos. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Aleluia.